chuva, a que se protejam do calor, mas mais do que isto, esta casa receberá permanentemente a presença do Senhor dos Exércitos. E eu gostaria nesta noite de falar algumas coisas a respeito da casa de Deus, a respeito do templo. Quero tomar aqui algumas bases do templo de Salomão, e creio que isto poderá ser aplicado para nós hoje, neste presente momento. O templo do Senhor, o templo que Salomão edificou para o Senhor, o templo que Taim Paulista edificou para o Senhor, em primeiro lugar, consiste-se numa casa de oração. Este lugar aqui não servirá apenas para que as pessoas entrem e saiam, conheçam novas pessoas, estabeleçam novos relacionamentos, se protejam, como eu disse, do frio ou da chuva ou do sol, mas este lugar será um lugar onde os filhos de Deus virão em momentos diversos da sua vida, e aqui neste lugar, pastor Elias, através da oração, eles apresentarão ao Senhor as suas necessidades, e o Deus que habita neste templo há de suprir as necessidades dos seus filhos quando eles aqui orarem. É interessante que o Senhor havia dito a Davi que o templo que Salomão edificaria seria chamado casa de oração. Quando nós lemos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 56 e no verso 7, o Senhor falando ao povo de Israel, ele dizia o seguinte: eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Quando Jesus purifica o templo, um ato marcante do seu ministério, porque Jesus chega lá no templo e encontra os mercadores que estavam lá vendendo os seus produtos, vendendo o objeto do sacrifício, e Jesus os expulsa do templo. Jesus é tomado não diria uma ira santa, porque não existe ira santa, mas ele é tomado por um zelo da casa de Deus, e ele expulsa lá os mercadores, não que eles não pudessem vender os seus produtos, havia um lugar específico para isso, mas eles estavam substituindo o valor do sacrifício, e Jesus os expulsa de lá e diz: vocês estão transformando a casa de Deus em covil de ladrões, e a casa de Deus não é covil de ladrões, a casa de Deus é casa de oração. Eu quero que você saiba, meu irmão, eu quero que você saiba, minha irmã, eu não sei quantas vezes você vai ter a oportunidade de colocar os pés dentro deste templo, mas de uma coisa eu estou certo: todas as vezes que você chegar aqui e dobrar os seus joelhos ou levantar a sua voz em oração, Deus do céu vai ouvir a sua prece, Deus do céu vai ouvir as suas palavras, e Ele vai contemplar a sua vida com milagres. Me vem à memória agora o fato vivido por Ana, que vocês conhecem muito bem. Ana, que era uma mulher infeliz porque não podia ser mãe. Ana, uma mulher infeliz porque era estéril, e não somente infeliz, mas mal vista pela sociedade, porque uma mulher que não podia dar à luz a filhos era considerada uma mulher que estava sob maldição de Deus. E ela vai a Siló oferecer sacrifícios ao Senhor. O seu marido vai a Siló oferecer sacrifícios ao Senhor, e Ana dá um jeitinho de escapar de Eucana, dá um jeitinho de escapar da fúria e da zombaria de Penina, e entra no templo do Senhor. E quando ela entra no templo do Senhor, talvez ela se lembrou que o Senhor havia dito a Davi que ali os seus ouvidos estariam abertos às orações que fossem feitas naquele lugar. E ela não pensa duas vezes, ela se prostra junto a uma das colunas do templo e agarra-se à coluna e começa a orar a Deus. O sacerdote, ele olha para aquela situação até então inusitada, porque a mulher estava abraçada a uma das colunas do templo, a sua boca se movia, os seus lábios se moviam, mas não havia som algum que saísse da sua boca. E ele chega próximo a ela e olha para Ana e diz: mulher, até quando estarás embriagada?
Até quando estarás cheia de mosto? E ela olha para o sacerdote e diz: meu senhor, não tenhas a tua filha ou a tua serva por filha de Belial. Eu não estou embriagada, bebida forte alguma chegou à minha boca. Eu sou uma mulher angustiada de espírito, e eu estou aqui pedindo a Deus o milagre que eu preciso. Eli olhou para ela. Eu acho interessante que Eli não perguntou qual era a necessidade da mulher. Ele não procurou saber o que ela precisava, mas quando ela disse: eu sou uma mulher angustiada de espírito e estava aqui clamando a Deus, ele entendeu que ela estava no lugar certo, ela estava na posição certa. Escute uma coisa, minha querida irmã: quando você se prostra diante de Deus nesta casa, o Senhor ouve a sua oração, o Senhor atenta para a sua necessidade. E aí Eli olhou para Ana e diz: mulher, eu não quero nem saber o que você está precisando, mas uma vez que você está orando e pedindo a Deus, a única coisa que eu posso lhe desejar é que Deus, porque Ele pode, lhe conceda segundo o desejo do seu coração. E Ana vai embora. 9 meses depois, a alegria enche a casa de Ana. Ela tem lá o seu primeiro bebê. Nasce Samuel. E ela diz: ele vai se chamar Samuel, porque o Senhor ouviu. Eu clamei a Deus e Deus escutou a minha oração. E no tempo determinado há aí uma certa discussão acerca do tempo que ela demorou para voltar ao templo. Alguns dizem 3 anos, outros dizem 6 anos. Não importa o tempo que demorou, mas no tempo determinado ela toma o pequeno Samuel e volta a Siló, e entra no templo outra vez. E quando ela entra no templo, ela queria achar o sacerdote. Onde é que está o sacerdote? Eu preciso falar com ele. E ela vai procurando e encontra o sacerdote. E parece que eu estou ali ao lado de Ana agora, ouvindo a conversa. Ana olha para ele e diz: sacerdote, tudo bem? Lembra de mim? O sacerdote diz: como poderia eu lembrar? São dezenas, centenas, milhares de pessoas que passam por aqui todos os anos, especialmente no tempo das festas. Como é que eu vou lembrar de você? Aí eu vou avivar a tua memória, sacerdote. O senhor se lembra que alguns anos atrás uma mulher estava dobrada, com os joelhos dobrados, agarrada a uma das colunas do templo, e o senhor chegou para ela e disse: mulher, até quando estarás embriagada? E aquela mulher levantou os olhos e disse: eu não estou embriagada, eu sou uma mulher angustiada de espírito. E o senhor olhou para a mulher e disse: ó mulher, seja feita conforme tu desejas. Lembra-se, sacerdote? Desse episódio eu me lembro. Pois bem, eu sou aquela mulher. Eu é que estava lá com os joelhos dobrados, derramando as minhas lágrimas diante do Senhor. E sabe por que eu orava naquele dia? Eu orava para que Deus me abrisse a madre e me desse o privilégio de ser mãe. E sacerdote, eu estou aqui para te dizer que Deus ouviu a minha oração, e eu estou trazendo aqui Samuel como resposta de Deus. Levante a sua cabeça essa noite e glorifique o nome do Senhor. Deus vai responder orações aqui. Dá uma olhadinha aí para a pessoa que está do seu lado um pouquinho. Diga para ela: você tem pedido tanta coisa para tanta gente e não tem conseguido nada. Você tem procurado pessoas que você acha que podem resolver o seu problema, e elas te ouvem, mas depois vão embora e o problema permanece com você. Você tem ligado para alguém distante dizendo: me ajuda, e a pessoa, aproveitando a distância, diz: eu não posso fazer nada por você. Mas eu glorifico a Deus esta noite. Você está na casa de oração, e aqui você fala e Deus ouve. Aqui você fala e Deus escuta. Mas Ele não somente escuta, Ele estende as mãos para te atender. Isaías diz que o nosso Deus tem ouvidos atentos para ouvir e mãos estendidas para abençoar. Nesta noite, levante a sua cabeça e dê glória a Deus. O Senhor vai ouvir a sua oração. Eu tenho certeza que durante o tempo que vocês congregarem neste lugar,
Eu não sei quanto tempo Deus vai nos dar, até porque eu particularmente não sei vocês, mas eu particularmente estou esperando a volta de Jesus ainda esta noite. Eu estou esperando que antes que eu termine de pregar, o céu se abra, as trombetas toquem e eu suba aqui do púlpito do Itaim ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Mas se o Senhor demorar para voltar, independente do tempo que vocês aqui vão congregar, todas as vezes que aqui for feita uma oração, o Senhor estará